请你们进到狗SEAP。 Ainda é necessário o grupo de jovens que entrem no 什 SEAP. 么叫 SEAP？ O que é SEAP? 承载你们所设置的工作。 Para lhes aperfeiçoar, visando a obra do ministério. 对不对？ Certo? 跟着看见人群转变， E quando você olha qualquer um, você vai falar sem medo. 为什么？ Por quê? 下面世界归我们管理，现在150个国家人都没有了，1半人又叫我们管理， Porque visando 当然， ao nosso futuro, que é governar o mundo que há de vir. Porque até lá, essas centenas de nações, 对， de países, não terá mais seus governantes. 所以我们 Vai ter uma lacuna muito grande. Então nós que temos que preencher. 有SEAP。 Portanto, nossa responsabilidade é grande. O SEAP surgiu porque desde os anos 90 nós já vimos um grupo de irmãos fazendo comportagem, servindo o Senhor, pregando o Evangelho do Reino, mas nós não tínhamos muita efetividade, essa é a realidade, né? Então, graças ao Senhor, né, em 98, nosso amado irmão Dong, então, teve esse sentimento de ter um SEAP, um centro de aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho. E o irmão Dong era muito claro, esse centro era um centro de aperfeiçoamento, não era treinamento, era para aperfeiçoar. Ele teve comunhão com todos os seus cooperadores de várias regiões do Brasil, e assim começou a surgir os primeiros SEAP depois, e até hoje nós temos 12 SEAP distribuídos por todo o Brasil. Um item principal que era o levantar comportores e comportoras, irmãos e irmãs, para servirem de tempo integral na pregação do Evangelho do Reino e também na pregação do Evangelho da Graça. O SEAP também era assistido pelas lições relacionadas ao caráter. Então havia uma preocupação do irmão Dong naquela altura em que os SEAPistas pudessem ser ajudados na sua pessoa, na sua conduta, na sua lide diária, né, no relacionamento com os outros e tal. Então todos esses elementos eram usados como ferramentas para ajudar os SEAPistas na formação e aperfeiçoamento do seu caráter. SEAP, no início, era um SEAP bastante simples, né? Até poderia dizer rústico, né? E alguns aspectos até precários, né? Então, foi assim o começo do SEAP. Começamos com 11 SEAPs, né? Hoje nós temos 12 SEAP e era muito simples. Nós, inclusive, o SEAP mais próximo que estava de mim ali, nós tínhamos inclusive horta, galinha, nós tínhamos muita coisa assim para dar atividade para os irmãos, e era muito simples realmente, né? Mas graças ao Senhor hoje muita coisa mudou. O SEAP, ao longo desses 25 anos, tem sido de muita importância, não só pelo fato de formar comportores, mas também pela geração de novas igrejas, líderes, irmãos que são enviados para outros países para servir ao Senhor. E uma das características do SEAP é fazer com que todos os irmãos que passam pelo SEAP experimentem o dinamismo que precisa ser a nossa vida da igreja. Nós não ficamos ali presos, né, em sala de aula. A sala de aula hoje é o exercitar do Espírito, é a imersão na palavra profética, bastante oração, bastante desfrute, muita alegria, muito grito de guerra. E aí saímos fazendo a comportagem todos os dias. Não ficamos mais só aquele período de 2 meses de campo. Está muito mais dinâmico, onde a preocupação principal é levar o SEAPista para o campo, a fim de que ele possa experimentar o máximo possível o amor do Senhor, poder ser um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar as pessoas, ajudar as igrejas que estão sendo estabelecidas e, consequentemente, poder propagar o Evangelho com um pouco mais de dinamismo. Foi importantíssimo para esses 25 anos da existência do SEAP, e a demanda pelo SEAP está cada vez aumentando. Em vez de diminuir, está aumentando, porque a necessidade está aumentando na obra do Senhor. Precisamos de mais SEAPistas
no SEAP para a formação de mais comportores, né? Nós vemos que o Senhor tem produzido muitos irmãos que servem o Senhor. Claro que conforme os anos foram passando, nós somos aperfeiçoados, mas nós podemos dizer que nesses 25 anos, todo o avanço da obra está relacionado à comportagem, ao trabalho que nós fizemos com a palavra escrita, com o Evangelho do Reino. Porque em Mateus 24:14 deixa claro que quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. É uma história longa, né? São chamadas aí bodas de prata, né? Vamos colocar assim. 25 anos de bastante experiência e foi amadurecendo. Os coordenadores amadureceram, as regiões que têm SEAP, que cuidam do SEAP, amadureceram. Foi durante esses 25 anos uma importância grande. Eu estou falando aqui de 25 anos onde irmãos que fizeram SEAP, que tinha 16 anos de idade, hoje já tem mais de 40 anos, já estão casados, têm filhos fazendo o SEAP. E então tem uma história linda, né? Uma história de aperfeiçoar irmãos, que esses irmãos que foram aperfeiçoados hoje estão servindo a igreja, alguns estão servindo a obra, alguns foram até mesmo migraram para fora do país ou para uma outra região, ou levantou a igreja, da quais eles mesmos são os principais líderes dessa igreja. Então hoje o SEAP ele é mais dinâmico do que estático, né? Então as bases ou sedes onde fica o SEAP são apenas uma estrutura de transição em que o aluno é acolhido ali, mas depois ele é levado para a experiência de campo. Então hoje, com a questão do Posso Orar por Você, com a comportagem dinâmica, todas essas ferramentas tornaram o SEAP e consequente aperfeiçoamento dos SEAPistas em algo mais dinâmico, algo mais intenso e, consequentemente, com mais resultados na formação do caráter, no aperfeiçoamento do caráter e também no contato com as pessoas e a pregação do Evangelho. Diante de tantas frentes que o Senhor está abrindo por meio da palavra profética, a nossa expectativa com o SEAP aumenta a cada dia. Estamos muito alegres, muito encorajados. Nunca servimos o Senhor com tanto entusiasmo, com tanta alegria, tanta vontade de trazer o Senhor de volta, como nós estamos vivendo neste momento da aurora. Então, esse milagre que está acontecendo com a casa de adolescentes, essa frente que se abriu de uma maneira muito forte na África, então tudo isso aumenta mais a expectativa do SEAP. Agora a nossa meta para cada base do SEAP é termos no mínimo 100 SEAPistas e queremos alcançar o número de 1000 comportores zigue-zagueando em toda a terra habitada para fazermos a vontade do Senhor, trazer o ritmo do céu para a terra. É sempre importante na obra do Senhor e leva realmente o Evangelho do Reino para todas as regiões do país, não só Brasil, como dos outros continentes, né? Nós temos América do Norte, América Central, América do Sul, temos África, Europa, Oceania, abrangendo praticamente Ásia também, todos os continentes da Terra. Hoje nós temos o SEAP como uma grande fonte de preparação de irmãos para, de um lado, cobrir a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e de outro lado, propagar o Evangelho do Reino, expandindo o reino de Deus nessa terra. E, somado essas duas coisas, a consequência é acelerar a volta do Senhor de maneira mais intensa, mais contínua e mais regular. Eu quero relacionar o SEAP com casa de adolescente. Hoje a expectativa é muito maior, porque muitos adolescentes, muitos jovens começaram a se consagrar ao Senhor, a servir o Senhor, claro, fazendo a sua escola, a sua faculdade, estudando, sendo os melhores na escola, não é? Mas hoje a nossa expectativa é que o SEAP produza no mínimo 1000 comportores para que nós possamos realmente alcançar toda a terra pregando o Evangelho do Reino.
A nossa expectativa, irmãos, é trazer o Senhor de volta. Aleluia. Eu sou parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu sou parte dessa história. Eu sou parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa bela história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história.